Para mim, com Você quer leite, com tá? leite? Tá, Por André, traz favor. com leite. Tá? Por favor. Latuf, como é que tá você? Tudo bem, cara? Tudo certinho. Ô Léo, eu vou deixar você de sobreaviso que se por um acaso eu cair, a live cair para mim, é porque a gente está passando. Aqui o Rio Grande do Sul é uma maravilha, realmente, matéria meteorológica. Está passando um ciclone aqui e tem muitas áreas sem luz. Então, por enquanto, a minha ainda não está. Se cair é por causa do ciclone, tá? Fica alerta. Não, não, é verdade. O ciclone está chegando em São Paulo também. Tem previsão de chegada desse ciclone. Ele está a caminho. Ele está a caminho. Mas, Latuf, é o seguinte, quer dizer, a gente começou sorrindo aqui, mas eu acho que a gente está vivendo, quer dizer, uma etapa assim cruel da barbárie que você vem retratando há bastante tempo, que é a história do genocídio em Gaza, né? Quer dizer, que eu acho que atingiu uma nova etapa com essas cenas aí da fome, das pessoas, das crianças morrendo de fome. Quer dizer, como é que a gente explica esse momento da humanidade, do Netanyahu, né? Quer dizer, e aí agora alguns movimentos, né? Quer dizer, a França reconhecendo o Estado palestino, Reino Unido, outros países falando, mas a gente ainda percebe uma inação muito grande. Quer dizer, ajuda a gente a entender o que está se passando no momento atual, Latuf. Inação, inclusive, é uma expressão que o Guterres, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, se utilizou, né? Numa das suas falas, numa assembleia da Anistia Internacional, ele condenou justamente isso, a inação da comunidade internacional diante do genocídio. Olha, Léo, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai escolher assim, destacar o Netanyahu. O Netanyahu é o cara da vez. Na verdade, isso me faz pensar, por exemplo, quando você fala da Segunda Guerra, tem sempre Hitler, né? Aquela figura Hitler, 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 ele foi o responsável, ele foi o culpado, Hitler, Hitler, o pior cara da história. A verdade é, ele não chegou ali sozinho, né? Ele não chegou ali sozinho. Foi responsável, assim, houve uma articulação geopolítica que foi possível, né? Inclusive o próprio Ocidente, né? Estados Unidos e outros países da Europa, permitiram que os nazistas ascendessem, né? Inclusive, se o Ocidente tivesse que escolher entre a União Soviética e a Alemanha nazista, certamente escolheria a Alemanha nazista. Se Hitler não tivesse invadido nenhum país da Europa, certamente haveria uma conjugação de países europeus ocidentais que se aliariam ao nazismo para invadir a União Soviética. O que acontece na faixa de Gaza é justamente isso. O Netanyahu não está sozinho. Ele não é um cara que faz isso sozinho. Primeiro, você tem não só a população que o apoia, porque assim, você tem manifestações em Israel por conta das denúncias, das investigações de corrupção envolvendo ele, a mulher dele, mas, acima de tudo, as pessoas deixam essas críticas de lado quando se trata da guerra. E ele faz ele diz que é uma guerra contra o Hamas para proteger os judeus, né? Ele lança a mão do argumento, inclusive, do Holocausto, né? O Irã, e aí convence a população, a maioria da população de Israel apoia o genocídio. Você tem, claro, vozes dissonantes, mas elas são minoria, como foi minoria também na Alemanha nazista. Então, a maioria da população apoia o extermínio dos palestinos na faixa de Gaza. Primeira questão. A segunda questão é os Estados Unidos e a Europa, que têm apoiado, mesmo com Macron dizendo que vai reconhecer o Estado da Palestina, mas ele continua mandando armamento, provendo logística, inteligência para que Israel continue fazendo o que faz, né? Então, Estados Unidos nem se fala. Os Estados Unidos é um Estado israelense. Né? Se Israel pudesse ser classificado como dividido em vários estados, como é os Estados Unidos seria mais um estado.
porque assim, a política americana ela é integralmente pró-Israel, com exceção de um ou outro parlamentar, e independente de ser democrata ou republicano, todos eles apoiam a Israel. E, fora isso, você ainda tem a cumplicidade dos países árabes. Veja bem, você tem essa questão aí da fome em Gaza, porque os mantimentos que são enviados para lá, ajuda humanitária, não chega porque Israel bloqueia, os colonos bloqueiam, mas não é só isso. Do lado egípcio, porque a faixa de Gaza faz fronteira com o Egito, está fechado também, agora que abriram, né, depois de uma pressão internacional muito grande, o Egito abriu a fronteira de Rafah para passar ajuda humanitária. Então, os países árabes são cúmplices desse genocídio, né? Principalmente países do Golfo, e também o Egito e a Jordânia, os Estados Unidos e a União Europeia, e a própria população de Israel, que está apoiando integralmente esse genocídio, que, assim, não é mais nenhuma, não há mais segredo que se trata de genocídio. Não é Atushi que fala, Latuf que fala, não é mais, não. Agora você está falando do B'Tselem, que é uma organização de direitos humanos muito conhecida em Israel. Você já está falando da Anistia Internacional, você já está falando de Human Rights Watch, a própria imprensa tem dito isso, as Nações Unidas têm dito isso, o Papa fez uma declaração agora, citando nominalmente Israel. Está aí posto. Nós estamos diante do novo holocausto, só que dessa vez palestino. E, como aconteceu no passado, deixaram rolar, apoiaram, deixaram acontecer. Eu até vou botar aqui, Latuf, uma charge sua aqui na tela. Tem uma charge do Quinho que você destacou, que é muito legal também, mas vou botar a sua aqui, quer dizer, olha, primeiro assim, ó, você fala, Israel provocou a fome deliberadamente em Gaza. O uso da fome como arma de guerra para o extermínio é um crime de guerra, crime hediondo que se soma aos demais crimes contra a humanidade cometidos por esse câncer maligno que é o Estado de Israel. Né? Latuf, será que a gente está vivendo, assim, quer dizer, um grande experimento social coletivo sobre até onde vai a indiferença humana? Não só a indiferença humana, mas principalmente até onde se consegue justificar, né, o genocídio. Porque a gente não viveu nos anos 40. A gente não sabe quais foram os argumentos que foram utilizados, porque eu não sei como é que foi a cobertura. Né? Durante o Holocausto, não chegava essas informações para a gente. Né? Quem justificava as ações do Holocausto eram os nazistas. Hoje, você tem prepostos do Estado de Israel que atuam aqui no Brasil, que têm acesso ilimitado à Globo News da vida, a órgãos de imprensa, para defender, para justificar. Né? Então, eu estava vendo uma figurinha que está sempre na Globo News para falar de Israel. Nunca chamam o Breno Altman. Que gozado, né? Nunca vi o Breno Altman falar. E ele que tem autoridade para falar isso, não só porque ele é um intelectual e conhece bem o assunto, mas ele é judeu. Nunca foi chamado para aparecer na Globo News para falar sobre essa questão. Sempre os prepostos de Israel é que são escolhidos para falar sobre essa questão. E o sujeito com a cara mais lavada do mundo, uma coisa deslavada, descancarada, defendendo a fome imposta. Ela foi criada para liquidar os palestinos. E, assim, que esta figura execrável vá à imprensa para fazer a defesa do Estado de Israel, isso não me surpreende, porque ele é ligado ao Estado de Israel. É um preposto do Estado de Israel. Agora, que a Globo News, que os órgãos de imprensa, de um modo geral, né, Estado de São Paulo, se prestem a dar espaço para uma pessoa ou uma organização defender um genocídio. Não é guerra contra o Hamas, não é um enfrentamento ao terrorismo. Isso é limpeza étnica, isso está sendo escancarado aos olhos do mundo. E, mesmo assim, como você está falando, graças à geopolítica, está deixando rolar.
e está se comprando esse argumento de que é um combate ao terrorismo, etc. Você deixar crianças morrerem de fome. Lembram as imagens de Auschwitz, gueto de Varsóvia, tudo isso, né? Essa charge do Quinho é muito boa também, Latuf. E aí, nesse contexto, né, quer dizer, como é que você vê a decisão brasileira de se somar à África do Sul na ação contra o genocídio? E uma decisão corajosa do governo Lula, que foi criticada pelo jornal Estado de São Paulo, provavelmente vai ser criticada por outros jornalões aí também, embora Globo e Folha tenham feito editoriais também agora condenando essas cenas das crianças morrendo de fome, né? Como é que você avalia a posição do governo Lula nesse contexto, ao lado da África do Sul? Olha, Léo, são duas coisas importantes. Essa decisão, né? Porque você não está falando do Lula, a pessoa do Lula, você está falando do Estado brasileiro. Então, é muito importante isso, né? O Estado brasileiro tomando uma medida prática que é ingressando se juntando à África do Sul para levar à justiça, apesar de que não se leva à justiça porque os Estados Unidos bloqueiam sistematicamente. Não poderia acontecer esse extermínio se não fosse os Estados Unidos. Os Estados Unidos protege integralmente. Eu vou falar uma coisa para você. Se hoje o Israel jogasse uma bomba atômica, porque nem precisa, tá? Já jogaram a bomba atômica. Já. Se você vê as imagens de Gaza, igualzinho Hiroshima e Nagasaki. Mas digamos que você jogasse uma bomba atômica em Gaza. Os Estados Unidos apoiaria tranquilamente. Tranquilamente. E ainda justificaria. Então, parabéns ao governo brasileiro por ter tomado essa decisão de se juntar a outros países numa ação judicial contra Israel, contra o genocídio. É isso aí, ó. Essa, exatamente, Léo, exatamente isso. Isso aí parece um avião sobrevoando a Hiroshima em 1945. Foi tudo destruído. Não se pode dizer que isso aí é combate ao terrorismo. Você destruiu a infraestrutura civil completamente. Você tirou a população acabou com a população civil aí. Acabou. Então, não há desculpa sobre isso. Agora, uma coisa que eu queria te dizer, Léo, e para toda a nossa audiência aqui, uma medida que também está sendo muito condenada, né, claro, pelos mesmos, né, os mesmos segmentos, é a saída do Brasil do IHRA, que é uma organização que foi criada inicialmente, que tem mérito nisso, que seria, assim, em tese, uma organização de países, uma organização multinacional, que se debruçasse nos estudos do Holocausto, né? Para que se aprendesse o que foi o Holocausto, como os nazistas instrumentalizaram o ódio aos judeus, que levou ao Holocausto, etc. Então, esse tipo de estudo é muito importante, né? Tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista social. Então, a princípio, pareceu-se uma boa medida. Aí chegou o momento de se fazer a definição do que era antissemitismo. Porque, a princípio, de modo geral, o antissemitismo é ódio aos judeus, né? A percepção do povo judeu negativa, que leva a um discurso de ódio e que proporcionou as condições do Holocausto nazista. Só que as definições elas foram feitas, principalmente por pressões de Estados Unidos e Israel. Essas definições elas foram acrescidas definições que, ao fim e ao cabo, protegem Israel de críticas, o Estado de Israel. E aí não é o povo judeu, é o Estado, a organização Estado de Israel. Então, por exemplo, você fazer uma comparação entre o genocídio que acontece na faixa de Gaza e o Holocausto nazista, de acordo com essas definições, é antissemitismo. Você negar, né, ao Estado de Israel a sua soberania, né, o seu direito
soberano de aniquilar pessoas na faixa de Gaza, quer dizer, você questionar isso, né? A existência do Estado de Israel nos moldes em que ele foi colocado agora, nos moldes sionistas, no projeto sionista, isso também é antissemitismo. Também equivalem nessas definições que antisionismo é antissemitismo. Então, por exemplo, judeus antisionistas seriam antissemitas. Qualquer um que tivesse uma postura antisionista seria antissemita. Essas definições foram colocadas nesse relatório das configurações do que seria antissemitismo. Então, na verdade, o IHRA é mais um capítulo, vamos dizer assim, da instrumentalização que Israel e os sionistas fizeram do Holocausto e do antissemitismo para blindar o Estado de Israel. E é justamente a memória do Holocausto e o antissemitismo que estão utilizados hoje para calar, silenciar, censurar aqueles que se levantam contra o genocídio na faixa de Gaza. O próprio Haaretz, que é um jornal não vou chamar de esquerda, mas seria um jornal liberal, né? Está mais à esquerda, obviamente, do que o Jerusalém Post. O Jerusalém Post é praticamente um diário oficial do Estado de Israel. Ele teve uma matéria, um editorial, em que ele diz que até sobreviventes do Holocausto em Israel são acusados de antissemitas por serem contra o genocídio na faixa de Gaza. Então, tá tudo aí, sabe? Tá tudo aí escancarado. E eu, voltando ao que você me perguntou, eu aplaudo tanto essa decisão do Brasil se juntar à África do Sul nessa ação judicial, como também ter saído desse organismo chamado IHRA. Exatamente. Bom, muito importante, Armando dizendo sionismo é terrorismo e morte. Latuf, eu queria aproveitar esses outros minutos aqui para a gente também avaliar a posição atual do imperialismo na sua visão, né? Como é que você está interpretando esses movimentos do Trump, essa diplomacia do porrete, né? E aparentemente conseguindo alguns resultados, né? Quer dizer, conseguiu com a União Europeia, com o Japão, algumas pessoas criticando o presidente Lula por não se submeter ao trumpismo, né? Vamos lá, diga lá, como é que você está vendo essa situação? Ô, Léo, você sabe que eu tenho acompanhado, por conta até do meu hobby de rádio escuta, eu tenho acompanhado basicamente boletins de notícia, basicamente, tanto no Brasil quanto lá fora. No caso do Brasil, eu tenho percebido, eu ouço rádio todo santo dia, né? E eu tenho percebido que existe um esforço, tá? Em culpar o Lula pelo que está acontecendo no Brasil hoje. Ninguém, assim... Eu acho que é preciso dizer que o Brasil está sob ataque. Ele está sob ataque por parte dos Estados Unidos, da figura do Trump, como também está sob ataque de forças do Brasil, parlamentares, a imprensa, etc., que defendem os interesses dos Estados Unidos aqui, mesmo sendo parlamentares, mesmo sendo organizações brasileiras ou indivíduos brasileiros, defendem os pontos de vista, a agenda dos Estados Unidos aqui. Então, toda hora dizendo o seguinte, tem que negociar. Não, a gente está chegando a esse ponto aí porque o Lula não negociou, mas vem cá. O próprio Lula falou, o Trump não quer conversa. Você não consegue chegar, eu tenho acompanhado, você não consegue chegar ao governo americano. Essa pauta das tarifas é coisa específica do Trump, está na mesa do Trump. E o Trump não quer conversa. São dois os motivos, acho, para essas tarifas. Claro, você tem a questão da aproximação do Brasil com o BRICS. Não só a aproximação, o Brasil foi o responsável pela criação dos BRICS. Essa aproximação com China e Rússia, principalmente com China, isso é uma coisa que incomodou muito ao governo americano, porque o governo americano tem a América Latina e o Brasil como quintais. Já foi dito isso. Isso foi dito, né?
que a América Latina e o Brasil são quintais dos Estados Unidos. Então, essa aproximação com China e Rússia, isso incomodou profundamente essa coisa também da desdolarização, né? E tem segmentos aqui que reclamam que o Brasil não deveria promover esse discurso da desdolarização. Pois é, a gente tem que defender sempre o interesse dos Estados Unidos. A gente não pode defender o interesse do Brasil, a gente tem que defender primeiro o interesse dos Estados Unidos. Então, primeiro tem essa questão da China, a aproximação com a China, BRICS, etc. A segunda questão é essa interferência no judiciário, essa interferência no governo, para proteger o clã Bolsonaro, o Bolsonaro em particular, porque o Bolsonaro se elegeu defendendo a bandeira americana. O sujeito batia continência para a bandeira americana. E não é só isso. No passado, Léo, você se lembra, a gente dizia, fulano trabalha para a CIA tem envolvimento disso. Né? Eu me lembro até que na época... Eles assumem, né? Hoje você tem um senador que assume, né? O Marcos Duval, dizendo que tem um visto aqui. Justamente, ele tem um passaporte de informante. E ele mostrou isso com orgulho. Então, no passado, o Wikileaks, você deve se lembrar disso, ele denunciou a intervenção da NSA no governo Dilma. Você se lembra disso, né? Então, claro. Se dizia que isso era teoria da conspiração. Quando você dizia aqui, por exemplo, que o Moro, Lava Jato, era tudo coisa dos americanos, se dizia que era teoria da conspiração. Agora você tem um senador que fugiu para os Estados Unidos, que se orgulha de ter feito isso e que mostra um passaporte. Primeiro que, assim, ele tem um passaporte diplomático. Por que aquele sujeito tinha passaporte diplomático? Foi o governo Bolsonaro que concedeu para ele. E ele tem um passaporte especial, que é o passaporte dos informantes da CIA. Então, assim, eu prevejo, Léo, que se as coisas estão difíceis agora, se esse enfrentamento está muito claro agora, ele vai piorar ainda mais nos próximos meses e no ano que vem. No ano que vem vai ser briga de foice no escuro, porque os Estados Unidos vai objetivamente tentar interferir nas eleições. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por todos os meios e com apoio dessa quinta coluna do Congresso Nacional, da imprensa, que está aí para defender os interesses dos Estados Unidos e não o nosso. E agora que a gente está vendo quem é realmente patriota. Patriota não é o sujeitinho que vai para a porta do quartel pedir golpe militar com camisa da seleção brasileira, não. Patriota agora somos nós, que estamos defendendo os interesses do Brasil e não dos Estados Unidos. Então, por isso que é muito importante reeleger o Lula, porque o Lula hoje ele representa absolutamente, de maneira indubitável, claramente, os interesses do Brasil. Tem a menor dúvida disso. É isso aí, Latuf. Olha só, a César Olho está dizendo, Latuf, falta legislação para punir crimes de lesa pátria, conspiração, alta traição, com penas duras, inclusive com perdimento de bens, né? A Joara Miaro faz aqui uma crítica, está dizendo, Latuf, respeitosamente, pergunto que todos os comentaristas entrevistados do 247 condenam o genocídio em Gaza, exceto o Alex Sonic. Aí é uma questão dele, mas eu acho que, assim, obviamente, quer dizer, ninguém concorda, né, quer dizer, com essas cenas aí absurdas que têm sido repisadas aí pela imprensa, né? Mas, Latuf, olha só, será que essa questão, esse caso do Marcos Duval não é tão sintomático? Porque será que esses caras não estão percebendo que tem uma ala que não é pequena, né, que defende os interesses internacionais aqui dentro do Brasil, uma ala gigantesca de quinta colunismo, né? Eu achei também muito emblemática a foto do Hélio Negão, deputado federal, acampando em frente ao Supremo Tribunal Federal com uma bandeira de Israel no peito. Não sei se você chegou a ver essa cena, né? Vi. Tudo muito grotesco, né? E você tem nas redes sociais hoje muitas pessoas que nos seus perfis colocam lá, nem colocam a bandeira do Brasil muitas vezes, é a bandeira dos Estados Unidos e de Israel, né? Quer dizer, são pessoas que dizem, ó, estamos aqui com o império, né? Basicamente. Né? Essa gente de rede social, essa galerinha, eles nem sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem. Eles são
papagaios, né? Eles repetem aquilo que ele vê, que chega para eles no WhatsApp. Essa gente não tem. Eu vi você chegou a ver um debate que aquele Jones Manuel fez com os caras da direita? Você chegou a ver? Vi nas redes aí circulando. Rapaz, olha, assim, é risível. Ele sozinho. Porque é isso, entendeu? Essa gente da extrema-direita, essa gente da direita bolsonarista, etc., são rasos, eles não conseguem. O que eles têm a oferecer são clichês. Eles não desenvolvem, sabe? Então, esse pessoal que põe bandeirinha, que vai para a rua com bandeira de Israel, não sabe, não tem a menor ideia. Você vai entrevistar, ele não te explica por que ele está com a bandeira de Israel. Ele fala assim, não, porque Israel está defendendo os cristãos. Não sabe o que está falando. Agora, o parlamentar sabe. O parlamentar sabe. O empresário sabe. A imprensa sabe. Esse sim. Porque o parlamentar, esse sujeito, esse senador que fugiu lá, Marcos Duval, o sujeito, para ter um passaporte daquele, ele não é um deslumbrado. Ele está trabalhando ativamente dentro do país contra os interesses do país. Ele é um colaborador dos Estados Unidos, ele é um agente dos Estados Unidos. Assim como também, eu nunca me esqueço o fato de que quando o Bolsonaro ganhou as eleições, foi ele e o Moro visitar Langley, a sede da CIA. Então, assim, de fato, existe eu vou até usar essa expressão, né? Existe uma conspiração, não é teoria da conspiração. Existe realmente uma conspiração contra o governo Lula. E que, por enquanto, a coisa ainda está, né, sob a ótica das tarifas. A intervenção no momento é a questão das tarifas, de cancelar visto do pessoal do STF, mas, o Atucha, eu vou falar para você o que eu falei numa live anterior. Esses golpistas, esses militares golpistas, você tem um segmento de militares que foi preso. Mas, assim, você pode dizer que a totalidade do comando das Forças Armadas foi depurado? Não. Ele continua com o mesmo pensamento, só que ele está quietinho, mas ele continua com o mesmo pensamento golpista e continua a serviço dos Estados Unidos. Então, os militares, não se enganem, porque teve esse processo de prisão de militares, não significa que as Forças Armadas foram depuradas do seu golpismo. Não. Eles estão esperando o momento certo. Pergunto para você, o Lula, levando em consideração que as forças de segurança, de inteligência, são base do bolsonarismo, podemos dizer que o Lula pode confiar a sua inteligência, a sua segurança a essas forças? Não, não. Então, eu temo realmente que, principalmente no ano que vem, outras medidas do governo dos Estados Unidos, com o amparo dessa quinta coluna parlamentar, da imprensa e os militares, vão trabalhar para já estão trabalhando para a desestabilização do governo. Eles vão trabalhar para minar as eleições. Então, é preciso estar muito atento. Nós estamos vivendo um período muito complicado, em que o Brasil, já foi dito, inclusive, que desde a Guerra Fria nunca houve uma intervenção tão grande quanto essa. Isso é intervenção objetiva, não é simplesmente econômica, é política. Os Estados Unidos estão intervindo diretamente no Brasil. E quem é realmente patriota nesse momento tem que defender aqueles que vão a público para denunciar isso e defender os interesses do Brasil. E aí fica Brasil... sempre, sabe, aquele vira-latismo. Não, mas é o império, a gente tem que negociar. Não tem que negociar. A negociação que o Trump está dizendo que quer. Você citou
a União Europeia, ele botou a União Europeia de 4. Ele botou o Japão de 4. E são aliados, hein? E são aliados. Isso é uma escolha política, porque, claro, a União Europeia poderia se enfrentar isso como a China fez. A China enfrentou os Estados Unidos. A China sempre se colocou a favor das negociações, mas nunca se dobrou. E outra coisa, a China, acabei de ver uma notícia de que a China está se colocando à disposição do Brasil para defender a igualdade, a equidade. Então é isso, a gente precisa... Se não se pode mais fazer negócio com os Estados Unidos, vamos fazer negócio com a China, porra. Se a China é o segundo maior parceiro, que se torne o primeiro. Mas o que a gente não pode aceitar é essa intromissão na política no Brasil, na economia do Brasil, e defender que nós devemos ficar de 4 porque é o império. A gente tem soberania ou não tem, meu Deus do céu? Isso aqui, eu sempre falo, isso aqui é uma nação ou é uma republiqueta de banana? A gente continua sendo colônia? Agora é o momento da verdade. Agora é a hora da verdade, né? E nunca foi tão explícito, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil, só para já fazer essa pontuação. Latuf, muito bom, muito obrigado, muito bom ter a sua indignação aqui no Brasil Agora, na TV 247. Eu vou devolver a bola aqui para a Andréa Trus, que fez lá seu cafezinho. Você vai tomar um café com leite e vai receber um pão de queijo aí diretamente aí em Porto Alegre. Maravilha. Valeu, Latuf. Obrigado. Abraços. Um grande abraço para você, hein? Tava com saudade, hein? Grande abraço. Também. Valeu.